Houve uma época da minha vida em que eu fiz uma restrição muito grande de alimentos, em termos de variedade de alimentos que eu gostava. Eu achava que isso me levaria ao sucesso no emagrecimento. Então eu fiz uma longa lista de alimentos que eu não deveria comer e uma pequena lista de alimentos que eu deveria ou poderia comer. Muito incentivado na época por um blogueiro fitness e fisiculturista que até hoje é muito famoso. Eu lembro vivamente que ele falava e incentivava que a dieta precisava ser o mais básica possível e que a dele continha apenas 5 alimentos, e que dessa forma seria mais fácil de aderir à dieta e ou ter resultados. E de fato, fazer uma longa lista de restrições e diminuir a variedade de alimentos na dieta na época se associou com um bom resultado. Eu perdi muito peso. No entanto, eu não tive sucesso no emagrecimento, embora eu tenha perdido muito peso. Porque o sucesso no emagrecimento ele acontece quando a gente consegue perder peso e manter o peso perdido. E eu passei por vários efeitos sanfonas nessa época. Então, perdia peso e engordava, perdia peso e engordava, e cada vez eu engordava mais. Então, foi muito difícil. E na época eu associava o emagrecimento a essa restrição. Já aconteceu com você de fazer uma grande restrição de grupos de alimentos e você conseguir ter algum resultado no emagrecimento e você associar esse emagrecimento a esse tipo de restrição? Mas foi só no futuro, estudando e tendo mais compreensão sobre nutrição e depois comportamento que eu entendi que o resultado ele se deu não pela restrição em si, de variedade de alimentos, mas porque eu consumia alimentos em uma quantidade que era insuficiente para me gerar calorias para ganhar peso ou que anulasse o emagrecimento. Então, eu me coloquei num contexto calórico em que inevitavelmente eu iria emagrecer, porque os 5 alimentos que eu consumia em pouquíssima quantidade. E tinha um fator também muito importante na época que me ajudava a ter resultados no curto prazo, que era a motivação. Então, era no início, nesse curto prazo, quando a gente faz uma grande restrição, é possível manter essa restrição por alguns meses, né? E ter bons resultados. O problema é que o que vem depois. E o comportamento, os pensamentos, as crenças que se instalam quando a gente vai adotar esse tipo de estratégia, né? Então, o resultado disso no longo prazo ele foi péssimo. Me gerou vários comportamentos de comer exagerado, descontrole alimentar, comer desinibido, que é algo que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Está muito associado a esse padrão de restrição alimentar do que pode, o que não pode, o que eu devo comer, o que eu não devo, o que é permitido, o que é proibido. Eu não percebia na época por falta de conhecimento que é a restrição alimentar e a restrição cognitiva era uma das principais barreiras que me impediu de ter sucesso no emagrecimento. Então eu vivia transitando entre dietas muito restritivas e um comer exagerado, né? E essa eu percebo que é uma das principais barreiras que as pessoas enfrentam quando a gente fala de dificuldade de emagrecer, de ter sucesso no emagrecimento, né. Então, se você sente que passa por essa dificuldade de fazer grandes restrições seguido de períodos de grandes exageros, descontroles, e você passa pelo efeito sanfona, fica nesse vídeo, porque o meu objetivo é te ajudar a solucionar esse problema e te ajudar a ter uma melhor relação com a comida para que você não só consiga emagrecer, mas também consiga manter o resultado no longo prazo. Saiba que essa alta restrição alimentar e restrição cognitiva, esse conjunto de regras que a gente falou sobre o que pode e o que não pode, não está associado ao emagrecimento. Está associada a descontrole alimentar, exagero alimentar, aumenta o risco para você ter compulsão alimentar, tá associado ao ganho de peso e não ao emagrecimento. Então é algo que é necessário solucionar, tá? Então, o que é, de fato, o comer desinibido? Comer desinibido nada mais é do que um comportamento de exagero que aparece e acontece depois de um período de restrição. Veja, a restrição ela pode ter vários níveis de intensidade. Se a gente parar para pensar,
Toda dieta, por mais flexível que ela seja, em algum grau ela é restrita. Porque você vai fazer uma intervenção em que você vai ou de mexer na qualidade dos alimentos, melhorando a qualidade, então excluindo alguns alimentos da dieta, ou você vai mexer na quantidade, mantendo todos os alimentos, mas ajustando a quantidade. Nesse sentido, a restrição ela pode ser qualitativa ou quantitativa ou ambas. Mas a intensidade que isso acontece, então, quanto mais. Pode ser variada. Então, eu posso fazer uma restrição de 100 calorias ou eu posso fazer uma restrição de 1.000. Eu posso fazer uma restrição de 5 alimentos ou eu posso fazer uma restrição de 15 alimentos. Então, a restrição ela varia. O importante é, quanto maior a restrição em termos de qualidade e quantidade, maior vai ser a nossa percepção de esforço em seguir uma dieta. Maior vai ser o estresse que essa dieta vai me causar. Maior vai ser o autocontrole que eu vou precisar exercer. E menor vai ser a probabilidade de eu conseguir aderir a essa dieta no médio e longo prazo. Talvez a gente consiga aderir no curto prazo quando a motivação está muito alta. Geralmente quando a gente está com medo de ter algum problema de saúde, né, associado ao padrão alimentar, ou quando a gente está com muito desconforto em virtude da situação corporal atual, quando a gente teve algum estímulo motivador que nos fez aderir a um tipo de estratégia bem restritiva, é possível seguir alguns meses. Mas essa restrição ela não é sustentável. O que vem depois é o problema, que é o exagero. Uma vez que você se priva em uma magnitude que é maior do que a sua capacidade de suportar essa restrição, o desejo ele vai escalando à medida que o tempo vai passando. Quanto maior a restrição, mais desejo você vai tendo por esses alimentos que você está restringindo. Se a gente for falar em termos de variedade, né? Porque a nossa atenção ela começa a se voltar para aquilo que foi restrito, para aquilo que foi proibido, para aquilo que você pensa que não deveria comer. Sua atenção é mobilizada e você vai tendo cada vez mais desejo, ao passo que você vai precisando cada vez mais exercer autocontrole. O problema é que o desejo ele escala muito e o autocontrole ele vai diminuindo, porque o estresse da dieta mina o autocontrole. E o autocontrole ele não é um recurso finito. Chega uma hora que ele fadiga. A gente sabe que o autocontrole fadiga. Na literatura isso chama esgotamento do ego. Quanto mais autocontrole eu preciso exercer, mais difícil fica eu conseguir exercê-lo. Então, aumenta o desejo, vai diminuindo o autocontrole, chega um momento em que surge o comportamento de comer exagerado, o comer mais impulsivo. Você tem uma desinibição. E aí você pode comer em grande quantidade por vários dias ou em várias refeições, ou você pode acabar comendo, abandonando a dieta por um tempo, tendo episódios de descontrole alimentar. E isso, de fato, vai ser algo que vai te causar muitas vezes uma frustração, uma sensação de culpa, e geralmente esse comportamento de comer desinibido ele incentiva depois, em virtude da desregulação emocional, o querer continuar com a restrição, como uma medida compensatória, como uma medida de se sentir melhor. É um ciclo que se retroalimenta e fica muito difícil de sair dele. Então, quanto maior a restrição, mais difícil ela vai ser de se manter no longo prazo. E maiores é as chances de você apresentar esse comportamento de comer desinibido. E esse excesso vai prejudicar o emagrecimento, bem como vai prejudicar a manutenção do emagrecimento. Então, o que eu tô te falando é que para você ter sucesso no emagrecimento, vai ser necessário você diminuir a restrição alimentar. Diminuir também a restrição cognitiva. Você não precisa pensar sobre o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é permitido, o que é proibido. São regras que vão dificultar muito você ter uma boa relação com a comida. E para você ter sucesso no emagrecimento, você precisa ter uma boa relação com a comida. Uma baixa restrição alimentar e cognitiva. É assim que você vai conseguir diminuir os episódios de comer exagerado, descontrole alimentar ou até mesmo de compulsão alimentar. Mas pensando em tudo isso, você também vai precisar ter estratégias para você conseguir mudar o seu padrão alimentar, para você conseguir atingir o seu objetivo de emagrecimento e sustentar esse emagrecimento no longo prazo.
Então as restrições, elas vão precisar ser bem estratégicas. E tem formas da gente fazer restrições estratégicas, pequenas e estratégicas, que podem ajudar muito a gente mudar o nosso contexto calórico da dieta e nos colocar em restrição calórica. Por exemplo, vale a pena pensar no que comer mais e o que comer menos. Frutas, vegetais, leguminosas, verduras são alimentos baixíssimos em calorias. Vale a pena comer mais. Outros alimentos, como pães, massas, doces, fast foods, comer menos. Então, pensa nas suas refeições, no que você pode ajustar em termos de quantidade. Vou te dar um exemplo. Se você come 2 pães franceses, ao invés de comer os 2 pães franceses, se você reduz para um e coloca uma porção de frutas, você já está reduzindo bastante a quantidade de calorias. Se você troca a margarina ou a manteiga por ovos, queijo ou leite, você já está melhorando ainda mais a qualidade da sua dieta e provavelmente reduzindo o contexto calórico ainda mais. Então, se você deixa de utilizar ou diminui muito a quantidade de gordura no preparo das suas refeições ou gordura adicionada no alimento para temperar, algumas pessoas usam muito azeite ou óleo, então são alimentos altamente calóricos, você pode trocar esses alimentos por outros alimentos. Veja, se for fazer alguma restrição em termos de não comer algo, que seja alimentos que são muito calóricos e facilmente substituíveis, como as gorduras. Então, azeite, margarina, manteiga, você consegue colocar outros alimentos no lugar que você gosta, e é importante pensar em alimentos que você gosta para substituir outros alimentos que você gosta, mas que têm um conteúdo calórico menor, fazendo assim ajustes calóricos nas suas refeições. Um outro ponto é não se privar dos alimentos que são mais calóricos de maneira definitiva, nem pensar dessa forma. Por exemplo, eu não vou comer hambúrguer por 3 meses, ou eu não vou comer pizza por 6 meses. Não faz sentido pensar dessa forma. Você está aumentando a restrição alimentar e isso faz seu cérebro colocar a sua atenção mais nesses alimentos e desejar mais esses alimentos, ao passo que em algum momento você vai cometer algum episódio de exagero de descontrole alimentar com esse tipo de restrição. Então, existem vários alimentos que você gosta, provavelmente são muito calóricos, que dificilmente vai caber na dieta diariamente. Mas esses alimentos, como pizza, por exemplo, ou fast food, esses fast foods que são ricos em carboidratos e gordura ao mesmo tempo, né? Você pode pensar em como seria adequado encaixar na sua dieta de maneira em que a frequência vai ser diminuída sem comprometer os seus resultados. Por exemplo, eu trabalho com meus pacientes com refeições livres, de 1 até 3 refeições livres na semana, em que eu consigo encaixar com o paciente, fazer alguns combinados dele comer um hambúrguer, dele comer uma pizza, ou comer um fast food que ele gosta, sem comprometer os seus resultados. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre refeições livres que pode te ajudar a planejar um pouco mais desse tipo de momento e refeição para que não comprometa o seu resultado. Recomendo que você veja esse vídeo. Então, alimentos que são mais calóricos, você encaixar de uma maneira que seja menos frequente. No entanto, até o doce, que ele é bastante calórico, né? Porque os doces hoje em dia são ricos em açúcares e gordura ao mesmo tempo, é possível a gente ter na dieta diariamente, desde que a quantidade ela seja uma quantidade que não ultrapasse muito 10% das calorias. Eu, por exemplo, gosto de prescrever para os meus pacientes até 10% das calorias com um doce. Então, se você gasta 2.000 calorias, até 200 calorias. Se você gasta 1.500, até 150 calorias. Dá para comer um bom chocolate, um bom doce de leite ou qualquer outro doce que você goste, numa quantidade menor. Mas é diferente, por exemplo, de você retirar o doce da sua dieta e colocar uma regra de que você não vai comer ou você não pode comer porque você está em dieta e está buscando emagrecimento. Aí quando você se expõe a esse tipo de alimento, você pode acabar tendo exagero quando você coloca essa regra. Agora, quando você tem todo dia um pouquinho, seu cérebro entende que todo dia tem um pouquinho, então não é necessário cometer exageros. A atenção para esse alimento ela diminui. Então, inclusive colocar um pouquinho de doce todo dia até uma forma de treinar o autocontrole, né? Em termos de quantidade. Então pensa, como que você pode encaixar
alimentos que você gosta na sua dieta sem necessariamente, excluí-los, né. Então redu alimentos mais calóricos, você reduz a quantidade, alimentos menos calóricos, você aumenta a quantidade, para ter uma compensação em termos de quantidade de alimentos, mas ter uma redução calórica simultaneamente. Se você sente que precisa de ajuda para ter um planejamento alimentar que atenda às suas preferências, os seus gostos, que caiba na sua rotina, e você sente que precisa de aconselhamento para modificar padrões alimentares, de pensamento, comportamento, de regras, eu deixei meu link na descrição do vídeo. Clica lá e vem falar comigo.